depois ficar com vocês aí. A casa da gente nunca foi tão importante. Agora, And we know that we're no good. Try to get my heart to break. Boa, Isa! Amei, amei. Obrigado, Isa. Mesmo que... Eu não vi os demais, esse Skype pra mim, meu. Só tô vendo a Isa e tô vendo, infelizmente, tô vendo a Júlia congelada. Tá congelada pra mim. Pra quem tá com 50 de braço, isso é mole. Pra mim tá congelada, Juju. Pra mim a Camille não tá aparecendo. O Natan não apareceu. Eu já coloquei aqui, ó, modo orador, aí depois já joguei pra grade de novo, já pus flutuante, já pus janela. Você tá, mas tá congelada.
Tá congeladinha, Juju. Quer ver? Ó, eu tô falando sério. Tá, 30 segundinhos que a gente já começa pra aula de primeiros socorros. Ah, fica à vontade. Porque como eu vou. Como eu. Não, não, pode desligar agora. O importante é vocês falarem comigo só pra eu não me sentir sozinho na sala. Pera aí. Não, tô. Agora tô. Agora você não tá mais congelada pra mim. Sem nada. Perfeito. Então, acho que o Natan já entrou? Não, não, não. Agora não há necessidade. O legal é só se você quiser, durante a aula, pode abrir o microfone a qualquer momento, pode me interromper, até para a gente começar a dialogar durante a aula. Vocês sabem que eu gosto disso, a gente interagir. Quanto mais a gente interage, mais a aula fica prazerosa e mais eu sei que vocês estão entendendo e a gente está tendo essa troca, tá? Então agora a câmera, vocês fiquem à vontade. E o microfone, a partir do momento que vocês quiserem é, é, interagir na aula, vocês fiquem à vontade, tá bom? Natan entrou de volta? Natan? Ah, fechou então. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um momento. Estão compartilhando? Gente, hein? Tá? Então tá lá, primeiros socorros, tá todo mundo vendo? Sim? Então vamos embora. Então, como eu havia dito, Oh, pecado, Kaká, cadê? Só a Kaká não tá vendo? Todo mundo tá vendo? Tá tudo em preto. Oh, meu Deus. Não, Camille, vou fazer o seguinte, espera aí. Eu vou parar de compartilhar e eu vou compartilhar de novo. Vamos ver se entra, tá bom? Ok. Obrigada. Imagina. Compartilhou? Deixa eu ver. Não, eu vou sair da chamada. Peraí. Amiga, Camille. Todos estão vendo? Sim, Camille. Arrasta a cara do microfone na tela. Ai, que chato isso, meu senhor. Me senti agora. Foi, agora foi. Não, o problema era a minha cara, é isso? Que bom. Então tá. Ah, então tá bom. Vamos lá, gente. Então vamos falar sobre primeiros socorros, né? Onde o objetivo primordial é você salvar alguém e o secundário é você tirar a carta de motorista, onde vocês já estão ali na beirada, né? Então eu vou ajudar vocês nesse sentido e até aumentar o valor do seguro do meu carro, porque vocês saem fazendo barbeiragem por aí, né? Nesse primeiro ano de motorista. Mas é importante vocês conhecerem os procedimentos, saberem dos procedimentos, porque vocês vão ver o seguinte: são ações extremamente simples, né? Mas a falta de conhecimento deles pode agravar muitas situações.
Então, você pode, né, não conseguindo agir, você pode fazer com que uma pessoa venha a óbito, né? E quando eu falo vier a óbito, é falecer. E por procedimentos, como eu disse para vocês, extremamente simples, na qual vai exigir muito mais controle emocional do que propriamente profundo conhecimento de alguma técnica, né? Então, eu separei para vocês aqui várias partes, tá? Vou estar explicando e exemplificando para vocês aqui nos slides, ok? E até contando algumas histórias. Se você também tiver alguma história para contar, pode me interromper a qualquer momento e a gente compartilha isso com todos. E eu já tive histórias com diferentes pessoas em diferentes lugares e eu sei que a técnica funciona, porque assim, felizmente com vocês mesmo lá na quadra, quando vocês se machucam, quando vocês sangram, quando vocês dão aquela fritada no joelho, quando vocês têm uma reação hipoglicêmica porque não tomaram café da manhã, de coisas mais básicas até coisas um pouco mais severas, vamos dizer assim, né, e perigosas, como, vou dar um exemplo bem pessoal, quando minha filha tinha meses e ela se engasgou com o próprio leite materno e ela ficou asfixiada. E se eu não faço uma manobra que eu vou ensinar aqui para vocês, chama manobra de Heimlich, para asfixia, né, para desobstruir a glote, hoje ela não estaria aqui com 12 anos estudando, né, porque ela chegou a ficar vermelha e já estava quase roxa, juro para vocês. Roxinha, sem respirar, aquele desespero batendo. Minha esposa grita para mim do jeito que ela estava, que ela não estava respirando e tal. E se eu não faço a técnica, que vocês vão ver que é super simples, ela hoje não estaria entre nós. Então, mais uma vez, infelizmente ou felizmente, né, depende do ponto de vista, obviamente, saber a técnica e ter o controle para isso, você pode salvar. Desde uma pessoa que você não conheça, como eu vou contar outras histórias aqui que acaba acontecendo comigo, né? Parece que Deus coloca pessoas que saibam esse tipo de processo perto de situações onde ocorre isso, como um ente querido, né? E como eu exemplifiquei aqui para vocês, o ente querido meu era justamente minha filha, pequenininha ali, questão de meses, tá? E o que que envolve para mim a questão de primeiro socorro, de socorros, que é extremamente primordial, tá? Você tem que entender a técnica, então é o que eu vou passar para vocês, a questão da técnica, como que essa técnica desenvolve, que é o que chamamos de procedimento, né? Então, como proceder, porque primeiro você precisa, quando eu falo em técnica, você precisa entender o que está acontecendo, né? A partir do momento que você faz um diagnóstico do que está ocorrendo, você entra na questão do procedimento. E isso é permeável por onde? Pelo controle emocional, gente. Por que pelo controle emocional? Porque é onde a galera está gritando, desesperada, não ajuda em nada, aquele aglomeração de gente em volta de você e palpitando e não sei o que, não sei o que lá. E eu vou dar exemplos bem fáceis e bem tranquilos a respeito disso. Por exemplo, vamos lá. Alguém caiu na quadra, acabou tropeçando, caiu, deu aquela esfoladinha no joelho, né? Aquela queimada no joelho. Então, primeiro, vamos ver. Aí começa assim, aí professor, aí professor, aí professor, aí professor. Aí a amiga para, aí professor, aí outra amiga para, aí professor. Aí quando você vai ver, já tem uma gangue em volta do ser humano que está lá o chão caído, né? Aí eu vou averiguar o que está acontecendo. Vamos supor que na hora que estou nessa averiguação, detectei que é uma queimadura. Por quê? Teve o atrito, ela caiu no chão, raspou o joelho no chão, teve o atrito do joelho no chão e por atrito você teve uma queimadura. Legal. A área já está queimada, né? Aí o que, que vai acontecer com as amigas que estão lá desesperadas gritando: ai, professora, ai, professor, quer que eu chame o pastor, quer que eu chame o capelão, quer que eu chame o papa, né? E começa aquele desespero, quer ligar pro bombeiro, quer não sei o quê. Aí sempre tem aquela alma que fala assim: quer que eu pegue o gelo? Então o que, que aconteceu? E na hora eu falo não. Ou eu falo sim, pega lá para mim, por quê? Porque eu preciso tirar aquela pessoa de lá que está gritando
e que está mais desesperando todo mundo do que ajudando. Então, o que acontece? Se eu detectei, se eu tive o diagnóstico que ali é uma queimadura, não há necessidade de gelo. E eu vou estar explicando mais para frente por quê. Muito pelo contrário, o gelo não vai ajudar. O gelo vai agravar a situação, né? Então, uma vez diagnosticado, eu vou entrar no procedimento daquela situação. E, obviamente, eu que tenho que ter o controle emocional todo da situação para poder ajudar. Tá? Não adianta eu ficar desesperado como aquela pessoa que quer pegar aquele copinho de café de gelo. Não adianta eu ficar desesperado que nem aquela pessoa que está gritando e está chorando. Né? Como eu já tive situações na própria escola, do menino entrar em estado convulsivo, aí a galera, quando vai lá me chamar que eu entro na sala, metade da sala gritando, metade da sala chorando, e ninguém ajudando. Né, porque era uma sala de segundo médio, eles não tinham esse tipo de material ainda. Então, o controle emocional é extremamente primordial, você se manter calmo. A partir do momento que você se mantém calmo, você consegue ativar áreas do seu cérebro responsável pela racionalidade, tá? E isso daí é neurofisiologia. O que é neurofisiologia? A fisiologia do cérebro, como ele funciona. Então, a partir do momento que eu dou vazão aos meus sentimentos, eu estou direcionando todo o fluxo sanguíneo do meu cérebro, ou a maior parte dele, para a área límbica, que é onde está a parte das emoções, que é longe da parte racional do meu cérebro, que é no meu córtex. Se eu estou pondo todo o meu sangue para a região límbica e estou com pouco sangue na região do córtex, o que acontece? Minhas áreas das emoções elas estão muito mais ativas e muito mais afloradas que minha parte racional. Por isso que quando eu fico com medo, ansioso, apaixonado, eu não consigo pensar direito. Por isso quando eu vou fazer uma prova que eu acho que eu não sei o conteúdo, me dá o desespero, acho que eu não sei o conteúdo, me dá desespero e eu não consigo pensar para executar aquela prova. Porque meu sangue está todo na parte das minhas emoções. Então, muito do que acontece no nosso corpo, na nossa vida, é controle emocional. E para isso é extremamente primordial vocês terem isso em qualquer situação de primeiros socorros. Óbvio, se você não tem um controle emocional numa prova, você vai tirar uma nota baixa, vai chorar para o pai, vai chorar para a mãe, vai tentar estudar para uma próxima. O grande problema é quando você não tem controle emocional numa situação de primeiros socorros, você pode não ter uma inserção, né, para aquela pessoa de um procedimento adequado e ela pode vir a falecer, não porque você não diagnosticou, não porque você não sabe a técnica, não porque você não sabe o procedimento, mas sim porque você não se controlou, você não teve o controle emocional, a racionalidade para aplicar aquele procedimento, tá? Por isso é extremamente importante. Pegando meu exemplo mais uma vez, se eu fosse ficar desesperado da mesma forma que a minha esposa ficou, talvez eu não tivesse pensado e não tivesse aplicado a técnica e tivesse acontecido o pior. Mas graças a Deus me mantive tranquilo, me mantive focado. É óbvio, depois que você faz, tem aquele descarrego de emoção, você chora junto, você desespera junto, mas é bom desesperar depois que, no caso, minha filha estava respirando, obviamente, tá? Então, controle emocional, gente. Não se desespera. Leva isso para a sua vida, leva essa informação para a sua vida, meus amores. Tá? Para a vida de vocês. Controle emocional para que você consiga direcionar o fluxo sanguíneo para a região cerebral onde você necessita. Por isso que vocês treinam, por isso que vocês fazem prova, por isso que vocês fazem PG nos 4 bimestres do primeiro ano, depois PG mais nos 4 bimestres do segundo ano, mais PG nos 4 bimestres do terceiro ano, obviamente não nesse ano, né? Mas por quê? Porque vocês têm 12 vezes para se preparar para fazer uma prova, que é o Enem, ou para fazer um vestibular para entrar numa faculdade, enfim, é um treinamento durante anos, justamente para você aprender aonde que você põe esse fluxo sanguíneo para você poder tirar o máximo que você pode do seu cérebro, tá bom? Então, voltando à aula, então o que eu quis dizer nisso tudo? Quando eu falo de primeiros socorros, primeiramente, manter a calma e afastar o aluno dos demais. Né? Então é aquilo que eu falo, sai, gente, vai beber água, vai, sai, vocês estão sufocando, calma. Evita o tumulto desnecessário.
Por que evita o tumulto? Porque as pessoas que vão estar ali, elas vão mais te atrapalhar do que ajudar, tá? Muitas vezes. De 20 pessoas que ficam ao seu redor, você vai precisar de uma ou duas para te ajudar, tá? As outras 18 são extremamente desnecessárias, só vai tumultuar, só vai gritar, só vai chorar. Agora com o celular, se for um caso grave, vai de repente vai filmar, vai tirar foto para postar, ainda tem essa questão meio, né, de malévola, né? Mas enfim, tá? Então procura afastar dos demais. Saber a causa, identificando o problema, a fim de facilitar o tratamento adequado e proporcionar ao aluno. Eu sempre estou pondo o aluno para a gente poder ficar mais perto da onde a gente vive, que é na escola, tá? Então, proporcionar ao aluno a atenção e o socorro adequado. Fiz questão de colocar alguns números aqui que são essenciais quando isso acontece. É bom vocês sempre terem isso em mãos. Que, primeiro, dependendo da gravidade do ocorrido, a primeira ação, liga. Liga para o bombeiro, liga para o SAMU, liga para a polícia, liga para a Defesa Civil, liga para onde for. Procure ajuda, tá? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo vou tentar ser bem posicional. Numa questão de RCP, que você vai ter que fazer um ressuscitamento cardiopulmonar, que é aquele negócio que vocês tampa o nariz, assopra, faz a massagem cardíaca, enfim. O que acontece? Os bombeiros, a polícia, o SAMU, a Defesa Civil, eles vão ter mais equipamentos, né, para auxiliar nesse processo. E quando eu falo mais equipamentos para auxiliar nesse processo, é que vai virar uma ambulância com injeção de adrenalina, virar ambulância com desfibrilador, vão vir paramédicos, né, e enfermeiros que vão auxiliar melhor na questão da ressuscitação cardiopulmonar, com um ventilador, né, um ventilador mecânico, que é aquele aparelho que vai na face da pessoa, que engloba nariz e boca, né, com uma bomba na qual eles vão apertando para tentar jogar o ar para dentro. Enfim, eles vão ter equipamentos e parâmetros melhor que você. Mas isso não quer dizer que se vocês não fizerem nada, tá, não vai ajudar. E eu vou estar explicando por quê, e ajuda demais, tá? Mas fica aqui configurado os números, até é bom para vocês terem e anotarem, e ter isso sempre guardado, seja no celular, seja aí no ímã na geladeira, enfim, qualquer lugar para que esteja de fácil acesso. Se bem que são três numerozinhos só, então é fácil de vocês decorarem, tá? Quais são os temas que eu vou estar abordando esse bimestre? Então, quando a gente vai falar de sangramento, que é o que acontece em escoriações e cortes, né? Quando a gente se corta, então isso ocorre com frequência em casa, na quadra. Queimaduras, vocês vão entender que existem 3 graus de queimaduras, primeiro, segundo e terceiro grau. Vou disseminar bem, vou falar bem quais são os procedimentos. E asfixia, que aí envolve a manobra de Heimlich, tanto para adultos, adolescentes e crianças, né? Então, só lembrando, essa questão da asfixia da manobra de Heimlich foi o que eu adotei na minha filha, né? Que deu super certo, graças a Deus, deu super certo. Certo? Vamos lá, falar de sangramentos. Então, sangramentos podem vir via cortes ou escoriações, tá? Então, um corte, realmente. Então, aquele filete ou escoriações, quando você vai passar e aquele monte de arranhão, tá? Então, você ou bateu o joelho no chão e já rasgou aquela primeira pele, tá? Então, diferente de escoriações e cortes, pode ser tamanho ou número, ok? Só que ambos vão me trazer o quê? Sangramento. E houve o sangramento por quê? Porque teve o rompimento do tecido epitelial. E uma das funções, ou a função principal do tecido epitelial, justamente é a nossa proteção contra invasores, né? Então, a pele é o maior órgão do corpo humano, é a pele. Ela nos protege de bactérias, germes, vírus, etc. Pode ver que essa pandemia de coronavírus, você só consegue... ele só consegue entrar no teu corpo
onde você tem acesso ao teu organismo. O que isso quer dizer, professor? Se alguém tiver coronavírus tossir no meu braço, o vírus vai ficar no meu braço. Ele não vai entrar no meu corpo, ele não consegue entrar pelos poros, ele não consegue entrar pela minha pele. Minha pele, a função dela é essa, ela está protegendo meu organismo. E eu só vou pegá-lo se eu chegar com ele perto da minha boca, nariz ou olhos, que é onde tem um fácil acesso dele ao meu organismo, né? Então ele precisa dessas vias de acesso. Sem isso, só na pele, ele não vai conseguir entrar. E nós estamos falando do vírus, que é algo extremamente minúsculo. Então, quando acontece um corte de coração, acontece esse rompimento dessa proteção. Tá? E quando ocorre esse rompimento dessa proteção, a gente precisa agir. Por quê? Porque a gente pode estar com vírus na mão, pode estar com bactéria, pode estar com germes, e eles vão aproveitar para entrar no nosso corpo e iniciar um processo de infecção ou inflamação, tá? Seja local ou seja se espalhando pelo corpo. Tá? Por isso que é tão importante, assim que tem um corte, assim que tem uma escoriação, já tratar. Justamente para que a gente elimine toda essa ação intrusa que pode estar ocorrendo no nosso corpo. E é o que ao menos a gente quer. Tá bom? Então não é que precisa estar, eu estou com o dedo sujo, agora eu vou ter uma infecção. Não, meu dedo estava limpinho, eu cortei, meu dedo estava limpinho. Não, você não sabe se o seu dedo está limpo. Né? Você não sabe se tem um vírus ali. Esses aspectos invisíveis de vírus, bactérias, germes, a gente não tem como detectar isso. Não é só se está na sujeira ou não está na sujeira. Tá? Então, assim, fiquem tranquilos. Enquanto a pele estiver intacta, não temos problema nenhum com ninguém, por isso que a gente consegue viver por tantos anos assim, nos protegendo de tantas coisas agressoras ao nosso corpo, tá? Mas a partir de houve um corte, é bom sempre tratar. E vocês vão ver que é super, super simples, tá? Então vamos lá. Primeira coisa a ser feita é ter certeza de que a ferida não é grave, tá bom? Não é aquele corte profundo que chegou no músculo, né? Que chegou na carne, ou teve algum rompimento de nervo, né? A qual a pessoa perdeu a sensibilidade da perna, ou se ele não é tão grande, tá? Que isso realmente acontece e a gente não pode perder tanto sangue assim. Aí precisamos fazer uma compressão. Lave a ferida com muito cuidado, com água e sabão. Aplique o antisséptico e seque o local em volta da ferida. De acordo com a lesão, coloque uma gaze ou um pano limpo para cobrir o ferimento, ok? E aqui, discorrendo o que eu acabei de falar para vocês, tá? Para evitar bactérias, germes, coisa que pode entrar no seu sangue e no momento que ele entra no seu sangue, ele vai circular pelo teu corpo inteiro. E circular pelo teu corpo inteiro, depende o que for, ele vai se multiplicar, ele vai ser agressivo contra as suas células de defesa, enfim, aí você vai precisar realmente ir no hospital fazer um tratamento para se livrar daquele agente agressor e depende do órgão que ele se instalar, pode ser extremamente grave, né? E isso acontece, gente, mais uma vez, manter o controle emocional. Pegando aqui como exemplo e mostrando para vocês uma questão de vida minha, uma vez hoje eu moro em casa, né? Antigamente eu morava em apartamento. No apartamento eu tinha um vaso de vidro grande, né? 1 metro de vaso de vidro, ele era quadrado, então ele tinha quinas. E a gente tinha encerado o chão, então o chão estava meio deslizante. Eu cheguei perto dele, eu estava descalço, meu pé deslizou para baixo desse. E ele tinha rodinha, então ele era um pouquinho alto do chão, né? Para justamente como ele é muito pesado, você conseguir locomover aquela planta. Na hora que eu pisei perto dele, meu pé deslizou para baixo, a quininha dele cortou metade do meu peito do pé. Mas abriu uma ferida absurda, absurda, não parava de sangrar, não parava de sangrar, não parava de sangrar. Obviamente, minha esposa começa a ficar nervosa, porque o corte acaba sendo um pouco profundo. Procedimento, eu mesmo, sangrando, deixando a casa toda cheia de sangue. Vou lá, lavo bem em volta,
peço para ela um pano limpo, coloco em cima, faço pressão para estancar aquele sangue, porque você não pode ficar também perdendo sangue, é o líquido mais precioso que nós temos na vida, né? E isso não pode, porque é uma hemorragia. Se você perde sangue, você está perdendo nutriente e oxigênio, isso não vai chegar na sua célula, não metaboliza energia e você está perdendo vida. Bom, tento estancar com um pano limpo, ela me dá tal, não para, continua sangrando, peço outro pano, coloco 2 panos, vou no terceiro pano, eu amarro bem junto com ela e corro para o pronto-socorro. Enfim, são foram quase 15 pontos que eu tive que tomar para parar o sangramento, porque o corte foi tão profundo que a pele não tinha como colar uma na outra, né? Ela precisava de um auxílio. E esse auxílio para que a pele juntasse e pudesse começar um processo de cicatrização e parar essa perda de sangue é só com ponto. Aí entra aquela questão da costura feita no hospital, né, justamente para colabar. Se eu não fizesse isso, o que poderia acontecer? Poderia acontecer o pior. O pé é uma região muito vascularizada, o sangue está indo para baixo, né? Nosso coração, nós estamos eretos, o sangue vai para baixo, depois ele precisa de um auxílio para o sangue subir. Só que se o sangue você estiver perdendo pelo pé, isso pode começar a ter um problema de falta de sangue, aí começa a dar hipotermia e assim vai agravando a situação. Tanto é que eu me lembro muito bem, era um dia de calor e eu chego no hospital já com a mão gelada, a perna gelada, já estava tudo gelado. Por quê? Porque eu já estava perdendo bastante sangue. Então, assim, se eu não faço isso, podia ser muito pior, tá? Então, lava, põe um antisséptico, põe uma gaze ou um pano limpo para cobrir o ferimento e, se possível, faça pressão para que ele pare e você pare de sangrar, ok? Faltam 4 minutinhos, eu vou abrir algumas perguntas, quem queira, e na próxima aula a gente dá sequência nisso. Ó, tenho até um videozinho que eu separei e gravei para vocês, tá? Aí na próxima aula a gente inicia com esse vídeo. Professor, então em relação, por exemplo, cortou a cabeça, você vai contar só na próxima aula. Como que é? Eu não ouvi alguma. Oi, Arthur, fala, Ju. por exemplo, você vai explicar pra gente o que fazer quando alguém corta a cabeça na nossa frente ou não? Tudo que for corte, eu vou estar explicando como faz. O cortar a cabeça, Ju, não modifica muito, tá? Só que é uma região que você tem que ficar um pouco mais atenta e lavar bem. Por quê? Porque nosso cabelo, ele acaba sendo um bom aparador, uma boa casa para germes e bactérias. Porque eles pousam, né, e ficam lá. E ficam lá. E se você abrir um corte, já que eles estão lá e pode estar em grande quantidade, eles entram mais facilmente que na pele, né? Por isso, não sei se alguém ouviu alguma coisa de reportagem do coronavírus que eles falam para principalmente os homens que têm bastante barba, para tirar a barba ou aparar bem a barba, para não ficar quando tosse, quando ficar aqueles vírus dentro da barba, né? Porque são pelos, né? E eles se aparam nos pelos. Tá? Mas eu vou explicar tudo sim. Tem uma bela história, mas eu conto na próxima aula. Por favor. Por favor, vocês sabem que eu gosto dessa interação, né? Já separa para nós e conta. Você vê que eu já contei umas 2 minhas aí. Pode deixar, pode deixar. Aí eu tenho uma boa também, só que eu vou ter que contar com meus pais quando eu era Então confirma e traz para nós, Natan. É sempre bom. pequeno. Porque assim, ó, quando a gente passa na pele, a gente, pô, grava mais fácil, né? E quando a gente vê que realmente acontece e com um amigo tão próximo, você fala, pô, eu preciso saber desse negócio, porque eu aprendi isso na faculdade, tive até um reforço na minha primeira pós. Nunca tinha acontecido. De repente, pô, quando foi acontecer algo bem grave, foi justo com a minha filha de meses. Então, assim, ainda bem que eu tava lá. Foi com meu irmão, mas depois eu conto. Foi engraçado, vai ser engraçado pra vocês, mas Não, mas eu. Mas sabe por que é engraçado, Natan? Porque teve final feliz, cara. Né? Se não tem final feliz, não é engraçado. Eu estaria chorando contando essa história agora. Oi.
Ah, pra ver se vinha uma alma, né? E tirava. Ah. É o copinho, né? Engasgou, vou pegar gelo. Ah. Tudo em vocês é pega gelo. Tudo é gelo. Hum. Ah. Ah. Bom, gente, ó, guarda essa história também pra gente já iniciar com ela na semana que vem. Tá bom? Gente, eu não posso ficar segurando vocês porque tá uma delícia. Pra mim, essa é a parte mais gostosa quando a gente começa a conversar sobre isso, e vocês começam a contar. Por isso que eu adoro dessa aula de primeiros socorros, porque sempre tem gente que tem uma história. E aí, mas só que já deram 10 horas e eu preciso liberar vocês antes que minha chefe me dê bronca. Tá bom? Mas guarda as histórias, a gente começa com as histórias semana que vem, fechado? Tá bom, Ju, Natan, Isa? Ótimo, ótimo. Então a aula vai ser muito divertida. Então, tá bom. Obrigado, gente. Tchau, meus amores. Beijo. Obrigado.